Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bianca do Juridicandinho. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês no Biresponde sobre a adoção internacional. Primeiramente, ela tem uma regra própria e você pode pensar, adoção internacional, qual que é o requisito? Desde 1942, ela deixou de ter esse requisito que seja pelo estrangeiro. O requisito hoje em dia é o domicílio. Ou seja, se o brasileiro estiver fora do país e quiser adotar aqui, vai ser uma adoção internacional. A adoção internacional, ela ficou muito mais complexa de um tempo para cá do que como era antigamente. Porque antigamente ela se dava até por cartório. As pessoas que tinham interesse de adotar uma criança poderiam ir com os pais até o cartório e muitas vezes ofereciam até dinheiro pela criança e os pais passavam esse poder que eles tinham pela criança, né, o pátrio poder, para o adotante. Só que assim, antigamente, o que acontecia muito? Alguns crimes começaram a acontecer. Primeiro, que tinha o caso da adoção à brasileira, que as pessoas simplesmente começavam a criar os filhos de outras, como se fossem os próprios filhos. Tinha também muitos casos de adoção internacional, em que o estrangeiro vinha aqui no país e adotava uma criança, só que levavam para o país dele não para fazer parte da família, mas sim para ser empregado doméstico. Inclusive aconteceu muito aqui no país. Infelizmente conheço gente da minha família, no caso a minha mãe, que passou por isso, foi adotada como empregada doméstica na época, e isso era muito comum. E acontecia muito quando estrangeiro vinha aqui no país tentar adotar criança, porque lá a mão de obra estava começando a ficar muito cara. Então, não que isso seja motivo, mas esse era um motivo que eles utilizavam na época para vir aqui adotar crianças. E o outro problema que aconteceu foi o tráfico internacional. Não apenas como tráfico humano, tráfico de órgãos ou prostituição. Então, esses foram um dos exemplos que fizeram com que a lei tivesse que ficar muito mais rígida. Todo mundo aqui já deve ter assistido aquele filme Central do Brasil, em que tem uma cena que a Fernanda Montenegro, ela volta para casa dela, aí ela conversa com a vizinha, e a vizinha pergunta, e o menino, né? O que você fez com o menino? Eu acho que vocês devem lembrar da história. E ela pegou e falou, larguei lá o menino, né? Ele tá lá na estação, que não sei o quê. Aí a vizinha, eu acho que era a Marília Pera, se eu não me engano. Era Marília de Severo? Não, Marília Pera. Pegou e falou pra ele, falou pra ela, você tá doida? O menino vai ser vítima de tráfico, vai ser tráfico humano, tráfico de órgãos. E nisso a Fernanda Montenegro saiu correndo e foi lá buscar o menino. Então, esse é um exemplo de como funcionava a adoção naquela época. Voltando ao assunto, houve uma judicialização do processo de adoção em 1989, por causa de um tratado internacional que teve a Convenção dos Direitos da Criança, e um pouco depois teve a adoção do ECA. O nosso ECA, ele, não vou dizer uma cópia, mas ele tem muito do que teve na Convenção de Nova York. Muito do que falava naquele Tratado dos Direitos das Crianças foi implementado no nosso ECA. E aí começou a levar em conta o melhor interesse da criança. O procedimento pode ser singular ou em conjunto. Não é mais um requisito que seja um casal e muito menos que não tenha filhos, porque antigamente um dos requisitos para adoção é que o casal não tinha filhos, era praticamente um remédio para a infertilidade. Hoje em dia esse não é mais um requisito, o requisito é muito mais psicológico, social e afetivo. E a parte econômica não seria um requisito. Entretanto, a pessoa tem que demonstrar que ela tenha condições de poder ter essa criança dentro da casa dela, condições de que a criança faça parte da vida dela. Uma coisa muito interessante. Por exemplo, países nórdicos.
Países nórdicos, eles não têm o costume que crianças sejam abandonadas. Infelizmente, no nosso país, trata basicamente de um costume. É muito triste falar isso, mas acontece muito, está inserida há muitos anos na nossa sociedade. E nesses países nórdicos, eles não têm criança para adoção. Então, o que acontece com essas pessoas que estão dispostas a adotar uma criança? Eles procuram a adoção internacional, eles procuram fora do seu país, porque no seu país de origem não tem criança para ser adotada. Antigamente acontecia meio que uma habilitação virtual. Só que o que acontece com essa habilitação virtual? Ela não consegue preencher os requisitos, que são aqueles de psicológicos, sociais, afetivos, porque é importante que tenha a visita da psicóloga no ambiente e na família para saber se aquela família realmente é o que ela diz ser, se realmente ela tem condições de ter uma criança, se eles têm condições de ter crianças inseridas na família. Por exemplo, esse exemplo do país nórdico, o estrangeiro ele faz a habilitação e ele pega e fala, eu quero adotar, eu tenho condições de adotar irmãos, crianças de uma X faixa etária ou crianças que tenham deficiência física. O psicólogo vai lá, ela vai verificar se realmente o que aquela família falou é verdade. Tem condições de adotar irmãos, de adotar várias crianças. Só que a casa oferece uma estrutura para ter várias crianças? Se for uma criança, por exemplo, que faça uso de cadeira de rodas, é um ambiente adaptado para aquela criança? Então, todas essas questões são levadas em consideração. E como que funciona esse procedimento da adoção? O estrangeiro, ele vai fazer a habilitação no país dele. Fazendo a habilitação no país dele, o juiz vai verificar se todas aquelas informações do formulário de habilitação se estão corretas, a psicóloga vai visitar aquela casa para saber se as informações são verídicas. Aí, ele estando de ok com a situação para poder adotar uma criança, o juiz vai expedir uma ordem de habilitação, conceito chamado conceito da subsidiariedade. E esse conceito da subsidiariedade diz que a criança ela tem que ser adotada no seu domicílio. Por exemplo, brasileiros têm que adotar crianças brasileiras. Apenas se não houver crianças no seu ambiente, no seu local de residência que possam ser adotadas, aí você faz aquela adoção internacional. Mas o que acontece? De um tempo para cá, tem muitos famosos fazendo a adoção internacional em outros países. Só que assim, eles não se utilizam do conceito de subsidiariedade. Eles se utilizam de um conceito afetivo, como se fosse uma tutela provisória, uma guarda provisória. Eles não se utilizam pelo meio de habilitação, que é a adoção comum, que eles fazem a habilitação, formulário de habilitação, vai para o formulário, aí tem a visita. Não, eles utilizam outros requisitos, porque o requisito da adoção mesmo é esse de crianças do seu domicílio, primeiro, porque tem muitas crianças para serem adotadas no Brasil, e apenas depois de muitos anos, se não houverem criança aqui, aí você pode fazer a adoção internacional. A partir de 93, teve um escândalo aí de um juiz que estava meio que vendendo sentenças de adoção internacional. Aí foram ratificados vários tratados, aí eles passaram a se valer de uma cooperação entre estados. Eu tô correndo muito com o assunto, né? Porque o vídeo já tá longo e o assunto é muito extenso. E com essa cooperação de estados, o que acontece? Os países que fazem partes, eles meio que têm um tratado e, como o próprio nome diz, eles cooperam. É isso que facilita que esse adotante estrangeiro possa se habilitar lá no país dele de origem e essa habilitação possa vir para países que fazem partes do tratado, que é o caso do Brasil. E esse formulário de habilitação, ele possa ter validade aqui no nosso país. Então, eu fiz aqui uma anotaçãozinha dos requisitos de como funciona esse procedimento. O juiz local, ele habilita, aí, habilitando, ele profere a sentença de habilitação,
Essa sentença ela vem em direção aos estados partes por meio de autoridade central. A partir do momento que você ratifica o tratado no seu país, você nomeia quem vai ser a sua autoridade central, que foi o caso que aconteceu no Brasil, que primeiramente era a Secretaria de Direitos Humanos e depois de um tempo mudou. Então, esse formulário de habilitação ele é lançado no nosso sistema. Sendo lançado no nosso sistema, essa parte é muito legal, porque esse formulário ele sincroniza os dados com os dados de todas as crianças que estão inseridas no sistema. E o que acontece quando a criança é inserida no sistema? No Brasil, as pessoas elas têm é muito chato falar, mas é uma preferência pela adoção. São crianças recém-nascidas, de preferências meninas, em grande parte brancas. Eles escolhem características muito próximas das características do casal. Então, o que acontece? Essa adoção internacional só vai acontecer com crianças que não estão sendo adotadas pelos nacionais, por pessoas da região, por pessoas do país. Então, o que acontece? Crianças que já têm a partir de 7 anos de idade, meninos, irmãos, são vários irmãos, crianças com deficiência. Então, quando esse formulário de adoção vir para cá, são essas crianças que não estão sendo adotadas no país de origem delas que vão participar desse formulário. Porque, como eu já disse, aqui você não visita uma criança e fala... você visita o orfanato e fala, eu quero adotar a Mariazinha. Não, não é assim que funciona. Eles não querem que a criança passe por essa pressão psicológica de ver uma pessoa que vai lá para adotar e fica, nossa, por que eu não fui escolhida? Por que eu não fui adotada? Então, esse tipo de coisa não acontece. Você se habilita, você coloca as características, você coloca a idade, eu quero recém-nascido, eu quero menina, eu quero menino, e a partir desses dados, uma criança vai ser escolhida. Eles escolhem essa criança, é muito interessante, porque eles entram em contato com o estado daquela criança. Por exemplo, quando cruzou o formulário e as informações da criança inserida no sistema, apareceu um exemplo, há 3 irmãos do Ceará. Então, essa autoridade vai ter que entrar em contato com o estado do Ceará para poder passar as informações e falar da habilitação e falar, olha, esse casal X, sei lá, esse casal da Finlândia quer adotar essas crianças, criança X, cruzou com as informações com o sistema. E aí, essa autoridade do estado do Ceará vai decretar o período de estágio de convivência. Esse estágio de convivência ele é muito interessante, porque ele é no máximo de 30 dias. Por que ele é no máximo de 30 dias? Porque o adotante ele tem direito ao trabalho. E segundo a OIT, todo trabalhador ele goza de um período de férias de 30 dias. Então, a autoridade local não pode exigir que esse casal adotante ou essa pessoa adotante fique mais do que 30 dias, porque isso vai afetar a vida dele, o trabalho, o lazer, tem toda essa questão internacional que não pode ser afetada. Por exemplo, se for o caso, o consulado pode disponibilizar um tradutor. Como é que começa? Essa parte é importante. Começa com visitas no abrigo, a partir do momento que esse casal é informado que vai começar o período de convivência, ele tira 30 dias, se puder ficar mais, ok, muito bom. Ele tira 30 dias, vem para o Brasil e começa a ter um período de convivência com a criança. Essas visitas começam com as visitas no abrigo, depois evolui para visitas assistidas. Essas visitas assistidas podem ser tanto pelo psicólogo, quanto o assistente social, quanto os dois. E depois são saídas supervisionadas. O que acontece? Esse casal pode sair com a criança, eles informam onde eles vão levar a criança e esporadicamente pode aparecer tanto o psicólogo quanto o assistente social para saber como é que está esse período de convivência, meio que pegar de surpresa para saber como que eles estão convivendo. Então, é muito interessante. Esse tema ele é muito extenso, eu tentei dar uma boa resumida aí, anotei aqui, eu acho que eu não esqueci nada de muito importante. Se vocês gostarem, eu posso fazer uma parte 2 e eu espero realmente que vocês gostem.